Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei ministrando então o objeto de conhecimento dessa aula. Vamos então verificar qual é? Essa aula é a de número 33, o objeto de conhecimento é áreas de polígonos regulares e o detalhamento, cálculo da área dos polígonos regulares. Então vamos dar início a essa aula. Vamos então dar início ao nosso objeto do conhecimento, que fala então sobre o cálculo da área de polígonos regulares. Então, para a gente poder verificar essa área, vamos lembrar então a definição. Iniciamos então na nossa cartela. Observem comigo. Área do polígono regular. Polígono regular. Então, a definição dele é que são aqueles, que possuem lados e ângulos internos congruentes. Isso é a definição de polígono regular, tá? E já nós veremos aí alguns exemplos. Para calcular a área desse tipo de polígono, é possível usar uma fórmula que relaciona a medida de seu apótema e lado com a medida da área. Muita calma nessa hora, vamos então verificar aqui, primeiro, essa primeira definição que fala sobre polígono regular. Está falando aí que são aqueles que possuem lados e ângulos internos congruentes. E nós temos aqui exemplos para vocês. Observem, esses polígonos aqui, eles são exemplos de polígonos regulares. Por quê? Porque os seus lados, observem aqui esse primeiro azul aqui, nós temos então, pelo número de lados, o nome desse polígono é um pentágono. Ele é um polígono regular, por quê? Porque os lados dele todos são congruentes. Essa medida é a mesma dessa e dessa. Então, ele possui aí os 5 lados congruentes. O que é congruente mesmo? Possuem a mesma medida. Só isso é suficiente para ser um polígono regular? Não, isso não é suficiente. O que precisa também para ser um polígono regular? Os ângulos internos também precisam ser congruentes. Então, os 5 ângulos aqui, eles devem possuir a mesma medida. E nós sabemos que os ângulos internos de um pentágono regular é igual a 108, tá? Então, todos esses ângulos aqui, todos eles medem 108 graus. Ok? Tudo certo então até aí? E esses outros dois, professora, eles também são polígonos regulares? São. Nós temos aqui o triângulo. Esse triângulo, ele é regular por quê? Ele é chamado de triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é aquele que possui os lados congruentes. Ou seja, os 3 lados possuem a mesma medida. Se os 3 lados possuem a mesma medida, os 3 ângulos também possuem a mesma medida. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, se os 3 ângulos são congruentes, se eles possuem a mesma medida, significa que os 3 ângulos, 180 dividido por 3, então cada ângulo desse aqui, mede 60 graus. Então, mais um exemplo aí de um polígono regular. O triângulo equilátero, ele é um polígono regular. O que é um polígono regular, mais uma vez, são aqueles polígonos que possuem lados e ângulos congruentes. E nós temos aqui também mais um exemplo de um polígono regular, tá? Então, nós sabemos que o nome dele é dado pela quantidade de lados. Esse polígono, ele possui quantos lados? Nós temos 3, 6, 7, 8. Então, o nome desse polígono é octógono. Então, nós temos aqui um polígono regular. Ele possui suas medidas aqui, cada lado aqui possui a mesma medida. E, por sua vez, os ângulos também formados aqui pelos vértices desse polígono também são congruentes, tá? As medidas dos ângulos internos de um octógono é igual a 135 graus.
Então, todos esses 8 ângulos aí, a medida dele é igual a 135 graus. Ok? Feito, então, essa definição de um polígono regular, agora sim nós iremos trabalhar com a área, porque o objetivo dessa aula é trabalhar a área de um polígono regular. Como então que eu vou calcular a área? Será que existe uma expressão que eu possa calcular a área de qualquer polígono regular? Então, é isso que está dizendo aqui na nossa cartela. Olha lá, ó. É possível usar aí uma expressão, uma fórmula que relaciona a medida de seu apótema e lado com a medida da área. Calma, sabemos que existe uma expressão, mas o que é esse apótema, professora? Para a gente definir, então, e calcular a área desse polígono, vamos, então, relembrar aí o que é esse apótema. Mais uma vez, vamos usar aqui o nosso exemplo dos nossos aqui polígonos regulares. Vamos, então, aqui limpar. O apótema é um segmento de reta que ele parte do centro de um polígono regular até, vamos colocar aqui, até o ponto médio dos seus lados. Então, esse segmento aqui, ó, ele é um apótema, porque ele está partindo aqui do centro do polígono e está indo aqui, ó, para o ponto médio do lado desse polígono. Tá ok? Esse segmento de reta é chamado de apótema. E já já vocês vão reconhecer esse apótema também, tá? Continuando então a nossa aula, vamos verificar então como nós vamos utilizar isso. Atenção! A área de um polígono regular é obtida por meio de uma fórmula que relaciona essa medida ao apótema e ao lado dessa figura geométrica. Então, muita atenção nesse momento aqui, porque nós vamos exemplificar para vocês. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Uma outra figura geométrica. Observem aqui, ó. Nós temos um polígono regular. Ele é regular porque possui a medida de seus lados congruentes, seus ângulos internos também. Essa aqui é a ideia geométrica de um polígono regular. O que nós vamos relacionar? O perímetro, tá? E o apótema com a área desse polígono. Vamos lembrar mais uma vez o que é esse apótema. Sabemos que o lado são esses aqui, são essas medidas, tá ok? Sabemos também que o perímetro de um polígono é o quê? É a soma de todos os lados. Então, se eu quero calcular o perímetro dessa figura, então basta eu somar essa medida com essa. Como é um polígono regular, sabemos que todos esses lados aqui possuem a mesma medida, certo? Então, basta verificar quantos lados ele tem e multiplicar por essa medida, porque todas elas são iguais, certo? E o apótema é o segmento de reta que vai do centro até o ponto médio, tá, desse lado. Então, nós temos aqui o apótema. O que mais que a gente precisa? Apenas isso, o apótema e a definição, né, relembrando aí o que é um polígono. Vamos então agora a essa expressão? Que expressão é essa, professora? Olha lá, temos aqui a expressão da área de um polígono regular. Vale para qualquer um daqueles, tá? Ou outros exemplos também. Então, a área de um polígono regular pode ser obtida pela seguinte fórmula. Área igual. Esse P significa o perímetro. Esse A minúsculo é o apótema. Produto do perímetro vezes o apótema dividido por 2. Tá? Então, bem claro aí, A maiúsculo é a área do polígono. P é o perímetro. A minúsculo refere-se ao apótema. Então, se eu souber o perímetro e o apótema dessa figura, então pronto, eu posso encontrar aí a medida da área, tá? Então, mais uma vez, perímetro é a soma de todos os lados. Professora, mas se é um polígono regular, significa que os lados, né, eles possuem o quê? A mesma medida. A medida dos seus lados são o quê? Iguais, tá? Então, se eu souber quanto é a medida do lado, então pronto. Eu vou aí calcular o perímetro,
multiplicar pelo apótema e dividir isso por 2, certo? Então, essa é a expressão. Peraí, muita calma nessa hora. Então, se eu tenho perímetro, eu posso reorganizar essa fórmula, certo? Por quê? Mais uma vez, atenção aqui então comigo. Lembrem-se, o que é o perímetro mesmo? O perímetro é a soma de todos os lados, certo? Se ele é a soma de todos os lados, então eu vou somar os lados de um polígono regular. Mas um polígono regular possui as medidas iguais, certo? De seus lados. Então, o que eu faço? Eu preciso descobrir qual é o lado desse polígono. Porque se eu descobrir o lado, então eu vou multiplicar por quantos lados ele tem. E aí fica simples calcular o perímetro, certo? Então eu posso reorganizar essa expressão. No lugar lá do P de perímetro, eu posso colocar o quê? A quantidade de lados vezes a medida do lado. Ou seja, o número de lados vezes o lado. Vamos lá, se eu tenho um pentágono, então 5 lados vezes a medida de seu lado, certo? Por quê? Porque os 5 possuem a mesma medida, então eu não vou somar, eu vou multiplicar por 5. Se eu tenho um octógono e eu sei a medida do seu lado, qual vai ser o perímetro? Vai ser 8 vezes aquele lado, certo? Porque todos os 8 possuem a mesma medida. Então, vamos voltar à nossa cartela? Atenção aqui, então, comigo. Então, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever a seguinte forma, tá? Nós podemos, atenção, o que nós podemos? Vamos colocar aqui no lugar do P o que a gente acabou de observar. Podemos dizer que a área do polígono regular é igual à metade do perímetro, tá? Que é chamado de semiperímetro, né? Porque está dividido lá por 2, multiplicado pelo apótema. Assim, essa fórmula pode ser interpretada da seguinte maneira. A área do polígono regular é igual ao produto do seu semiperímetro desse polígono pela medida de seu apótema, tá? E já já nós vamos substituir esse semiperímetro aí, tá? Ou seja, esse perímetro. Então, atenção. Dividindo aqui, ó, perímetro por 2, então isso significa que eu tenho semiperímetro, certo? E a gente também pode substituir esse P aqui, tá? Já já nós vamos utilizar essa expressão. Para que fique bem claro, então, essa expressão nada melhor do que a gente utilizar exemplo aqui, certo? Então, observem aqui na nossa cartela que a outra fórmula, que é a fórmula alternativa, que eu acabei de dizer para vocês, é que nós vamos substituir lá onde tinha o P, lembra? Nós vamos substituir, ó, pelo número de lados vezes a medida do seu lado. N vai ser o número de lados do polígono e o L é a medida desse lado, tá? O comprimento. E o A a gente já sabe que é o apótema. Prof, tá um pouco confuso. Então, vamos aí resolver uma expressão, tá? Olha aí na tela para vocês o nosso primeiro exemplo, tá? Atenção! Diz assim o nosso primeiro exemplo. Um eneágono regular tem lado igual a 2 metros e apótema igual a 2,75 metros. Então, temos aqui, ó, o lado igual a 2, o apótema igual a 2,75 metros. Pergunta, qual a medida de sua área? Olha, nós acabamos de verificar que a área é igual ao perímetro vezes o apótema dividido por 2. Lembrando que eu também posso reescrever isso aqui como sendo, o que é o perímetro mesmo? É a soma de todos os lados. Como eu tenho um polígono regular, eu vou reescrever esse P aqui, ó, vou colocar de outra cor, como sendo o número de lados vezes a medida desse lado, vezes, aí eu continuo, vezes o apótema dividido por 2. E eu tenho todas essas informações aí, não tenho? Tem sim. Eu tenho o número de lados. Qual é? Quantos lados tem? Ora, é um eneágono. Um eneágono tem quantos lados? 9 lados. Então, eu vou substituir, certo? No lugar do N, eu vou colocar 9.
No lugar de L, que é a medida do seu lado, nós já temos aqui, ó, a medida do lado é igual a 2 metros. Então, a área vai ficar igual a 9 vezes a medida do seu lado vezes a medida do apótema, tá? Lembre que apótema tá masculino, vezes 2,75, tudo isso dividido por 2, ok? Pronto, aí a gente vai resolver essa expressão e vamos encontrar, então, a medida de sua área. E a gente pode resolver isso da seguinte forma, usando aqui recursos matemáticos, tá? Eu posso simplificar aqui, ó, 2, que é a medida do lado, com esse 2 aqui que está dividido. Olha como vai simplificar aí a nossa resolução, porque aí eu apenas multiplico 9 vezes 2,75, tá? Multiplicando, então, 9 vezes 2,75, eu tenho o resultado de 24,75. Qual é a unidade de medida? É metros. Como eu estou falando de área, então vai ficar metro ao quadrado. Por quê? Porque eu estou multiplicando aí duas dimensões, tá ok? Então, resolvemos aí a área desse polígono regular por meio da nossa expressão, tá? Lembrando que essa expressão aqui é a mesma dessa. A gente só substituiu aí o perímetro, ok? Professora, não entendi. Então, vamos fazer aqui mais uma vez um passo a passo para vocês. Atenção, bora lá. Vamos colocar aqui as nossas observações. Começando aí, ó. Então, nós calculamos o perímetro, sabemos que um eneágono possui 9 lados e que cada lado mede 2 metros. Então, a gente vai apenas calcular o perímetro, tá? 9 lados vezes 2, então eu tenho 18 metros. O que falta aí? Agora a gente vai aplicar a expressão, que é multiplicar o apótema e dividir por 2. Então, multiplicando lá o perímetro que a gente fez, 9 vezes 2, tá? Que deu 18. 18 vezes o apótema, 2,75 metros. E você vai dividir esse resultado por 2. São formas alternativas de você resolver a mesma expressão, tá? O mesmo problema. Então, 18 vezes 2,75, 49,5 dividido por 2, que chegamos ao mesmo resultado que foi feito agora, tá? O que nós fizemos? Nós só substituímos ali. No lugar do P, nós colocamos aqui, ó, o número de lados vezes a medida desse lado. Então, nós fizemos essa expressão aqui, certo? Ou seja, 9 lados, que é um eneágono, vezes a medida de cada um desses lados, que são 2 metros, vezes a medida do apótema, 2,75 metros. Então, ó, lembrando que metro vezes metro, então metro ao quadrado, certo? Por isso, então, que nós temos a unidade ao quadrado. 9 vezes 2, 18, e 18 vezes 2, 75, 49,5 dividido por 2. Lembrando também que nós fizemos aqui o recurso matemático, nós dividimos 2 por 2. É uma outra forma de você resolver, tá? Então, você vai escolher aí como você quer resolver a expressão, tá? Lembrando que uma expressão, existem várias formas de você resolver. Então, vai por aquilo que você achar melhor. Então, se você acha melhor, então, simplificar logo para depois multiplicar, você pode fazer isso. Ou, se você quer resolver ali o numerador para depois dividir, não tem problema, você vai chegar no mesmo resultado. Mas é você que vai escolher como resolver, tá ok? Usando aí recursos ou não, tá certo? Para que fique bem claro, então, nós vamos resolver, então, mais um exemplo para vocês, tá? Vamos, então, ao nosso segundo exemplo. Diz assim, então, na cartela. Calcular a área de um octógono cujo lado mede 5 metros e seu apótema é igual a 6 metros. Temos todas as informações aí, não temos? Porque o que a gente precisa? A gente precisa saber qual é o polígono, então tá aí um octógono, a medida de cada lado, 5 metros, e o apótema.
E nós já temos essas informações, não temos? Sim, todo o problema aí já nos deu essas informações. Então, o que a gente precisa? Nós vamos apenas substituir essas informações na expressão da área. Qual é a expressão da área mesmo de um polígono regular? A área vai ser igual ao perímetro. O que é o perímetro mesmo? É o número de um polígono regular, tá? É o número de lados, vezes a medida desse lado, vezes o apótema, tudo isso dividido por 2, tá ok? Certo? Temos essas medidas aí? Temos. Então, vamos substituir. Vamos colocar, então, aí cada um no seu lugar. Substituindo, número de lados é um octógono, então 8. A medida de cada lado, o problema nos informou, 5 metros. O apótema desse octógono, 6 metros. Vamos multiplicar e dividir por 2, tá ok? Então, lembrando que a unidade fica metro ao quadrado, porque metro vezes metro, metro ao quadrado, certo? E aí, multiplicando, 8 vezes 5, eu tenho 40. E 40 vezes 6, 240. 240 dividido por 2, então o resultado é igual a 120 metros quadrados. Professora, posso resolver de uma outra forma? Pode. Você pode usar aí os recursos matemáticos que você achar melhor. Então, a gente pode também simplificar. Então, a gente substitui da mesma forma. Número de lados, 8. A medida de cada lado, 5 vezes o apótema, que é 6. Tudo isso dividido por 2. 8 é par, então é divisível por 2. O 6 também. Então, a gente pode simplificar, não pode? Então, a gente pode melhorar isso daí, ó. Porque 8 dividido por 2, isso é igual a 4. Fiz isso por quê? Porque aí, vamos verificar, eu eliminei aí o denominador. Então, a gente só resolve a multiplicação ali do numerador. Então, a área vai ser igual a 4 vezes 5, que é 20. E 20 vezes 6 é igual a 120 metros quadrados, como nós já tínhamos resolvido, tá certo? Então, você verifica aí qual é a melhor maneira de você resolver a mesma expressão, tá ok? Lembrando que essa expressão, tá, que está aqui, ó, destacado em rosa, é a expressão da área de um polígono regular, tá certo? Então, tá aí. Ficou simples? Ficou na memória já aí gravado de vocês? Como é que a gente calcula, então, a expressão, tá, da área de um polígono regular? Bem simples, tá? Para que você não esqueça. A área de um polígono regular é igual ao perímetro vezes o apótema dividido por 2. Se você tiver essas informações, então você substitui. Lembrando que o perímetro de um polígono regular, já que todos os lados possuem a mesma medida, então você vai multiplicar a quantidade de lados por cada uma das suas medidas. Mas por que isso mesmo, professora? De onde veio essa expressão? Por que a gente vai usar essa expressão? É isso que eu quero agora mostrar para vocês, tá? Então, nós vamos voltar à cartela que diz lá a ideia, tá, de um polígono regular. Nós vamos mostrar na figura para vocês, para que vocês possam aí perceber de onde vem, então, essa expressão, tá? Então, vamos lá retornar à nossa terceira cartela, que diz assim, tá? Fala sobre a ideia, tá, de um polígono regular. Nós temos, então, o desenho, tá? A ideia geométrica, nós temos aí o desenho e nós vamos, então, verificar porquê da nossa área. Qual é a nossa área mesmo? A área de um polígono regular é igual ao perímetro vezes o apótema dividido por 2. Vamos colocar aqui no nosso desenho o que é o apótema? É um segmento que vem do centro, o centro aqui é o O, e vai até aqui ao ponto médio de seu lado. Então, se ele vai até aqui formando um ângulo de 90 graus, então esse segmento aqui é o apótema, certo? Mas observem, se ele vai até o ponto médio e nós temos aqui de forma perpendicular, formando um ângulo de 90 graus, isso significa, então,
que eu tenho a altura de um triângulo equilátero. E eu vou desenhar aqui esse triângulo. Significa, então, que esse apótema, ele é a altura de um triângulo equilátero. Certo? Prof, mas o que é mesmo a área de um triângulo equilátero ou de qualquer triângulo? Qual é a área de qualquer triângulo? Nós sabemos que a área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, a altura desse triângulo que está em destaque aqui é igual a base vezes a altura dividido por 2, certo? Mas eu tenho quantos triângulos aqui? Essa figura geométrica tem quantos triângulos? Quantos lados aí esse polígono tem? Então, olha só, nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso daqui é um eneágono. Ou seja, para calcular a área dessa figura, basta eu calcular a área de um triângulo, certo? E multiplicar por 9. Então, eu vou fazer isso, ó. A área desse eneágono é igual a 9 vezes base vezes a altura dividido por 2. Porque eu tenho aqui, ó, 9 triângulos que possuem aí as mesmas medidas, certo? Mas quem é a base desse triângulo? E aí eu vou apagar aqui com a borrachinha. Essa base é quem, gente? É o lado do meu polígono, desculpem. Então, é o lado do meu polígono. Se ele é o lado do meu polígono, então, eu vou substituir ali, ó. No lugar da base, eu vou escrever o lado. Vezes a altura. Quem é a nossa altura mesmo? A nossa altura, nós sabemos que é quem? É o apótema. Então, eu vou só substituir aí, ó. Então, nós temos aqui lado vezes o apótema. Deixa eu melhorar isso. E o que é isso? Vamos lá, atenção, o que é isso? Eu tenho aqui, ó, 9 vezes o lado. 9 vezes o lado. Isso significa que é o perímetro, que é o famoso P aqui da nossa expressão. Por isso, então, que a fórmula de um polígono regular é o perímetro vezes o apótema dividido por 2. Por que mesmo? Porque eu estou ali trabalhando com triângulos que eles possuem a mesma medida, trabalhando com triângulos equiláteros, tá? Então, para que você não esqueça mais, então, a expressão de um polígono regular. Perímetro vezes o apótema dividido por 2. E se não souber esse apótema, professora, como a gente pode calcular? Você pode encontrar esse apótema também usando o teorema de Pitágoras, tá? Caso não seja fornecido. Porque se souber o lado desse triângulo, sabemos que são triângulos equiláteros, certo? Então, você pode calcular ali a medida desse apótema, que é a altura do triângulo equilátero, tá? Para que você possa substituir na expressão e resolver, tá ok? Mais uma vez, quero deixar aqui bem claro que polígonos regulares são aqueles que possuem mesma medida, tá? Dos seus lados e também ângulos congruentes. Lados e ângulos congruentes. Tá ok? Então, eu quero agradecer a atenção de todos e vamos finalizar a nossa aula.